Meus amados, tudo bem? Eu queria falar um pouquinho sobre o 31 de outubro, que é comemorado o dia da Reforma Protestante, que eu fico ouvindo tanto besterol que a gente termina sentindo a necessidade de esclarecer. Deixa eu te falar. Primeiro, alguns dizem, olha, aí nasceu a igreja evangélica, Martinho Lutero se rebelou. Não. Momento algum. Não havia intenção nenhuma de Martinho Lutero querer criar o protestantismo. O que ele queria, porque a palavra protesto, ele estava protestando contra algumas situações que a igreja dominante na época inseriu. Desde 1950, do ano 310 até o ano 1950, foram havendo inserções. Reza pelos defuntos, aí ele começa a condenar depois, uso de vela, culto dos santos, instituição da missa, culto à Virgem Maria, doutrina do purgatório, tudo coisas sem base bíblica que foram inserindo. Aí tem a doutrina do poder temporal da igreja, que não é de maneira alguma, nem a infabilidade papal, jamais, porque o único que é o dono da igreja é Jesus. Ele que é o Senhor. Instituição da Inquisição. Agora, vocês lembram da Inquisição? Não querem lembrar, né? Quando matou muita gente que não professava o que eles queriam, no caso, a fé dominante da época do catolicismo. E muita gente morreu, muita gente foi maltratado até a morte. Então, o que aconteceu é que Martinho Lutero começa a ver um monte de erros. Aí ele começa então a criar os cinco pensamentos que deram origem à necessidade desse protesto que ele queria. Porque ele queria que a Igreja Católica fizesse uma reforma interna, que abandonasse, por exemplo, a adoração aos ídolos. Aí somente a Deus a glória, somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Estou esquecendo um aí. Que são os cinco sola, sola escritura, somente a escritura, sem colocar inserções filosóficas no pensamento. Aí nós temos aqui adoração de imagens e relíquias, que aconteceu no ano 783, vou pular aqui, 1220, adoração à hóstia, aí cria aquele sacramento de dizer que é transubstanciação e não é. Paulo já tinha dito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e diante, em memória de mim, é um memorial, a ceia é um memorial. Então, vendo tudo isso, tudo que estava acontecendo, a venda de indulgência, as relíquias, nós estamos falando da simonia, vendo tudo isso, esses erros, você imagina que tem um site que estava vendendo ainda, até hoje, atualmente, fragmentos da cruz de Cristo. Eles vendiam, que era o Eldorado, onde foi construídas as grandes catedrais da época, revestidas de ouro. Eles vendiam pedaços da cruz. Segundo um historiador, lembro-me que também Erasmo de Roterdã falou sobre isso, ele disse que a quantidade de material vendido, de pedaços de madeira, daria para construir a Arca de Noé, de tanta fragmento foi vendido, santificando essas práticas. A simonia, um absurdo, restos mortais de João Batista, milhares e milhares de pessoas comprou restos mortais, ele era mais do que um gigante, era um gigante de 100 metros de altura, para caber tanto. Peças das roupas de Cristo, possivelmente, foram vendidos, foram negociados, né? Aí nós temos a questão da simonia, temos a questão da indulgência e da carta papal, que alguns compravam dizendo terreno no céu, garantia com um papel de uma indulgência, que seria salvo de todo jeito. Então, a venda de perdão, que é a indulgência, a ignorância do clero, despreparo das funções eclesiásticas. Então, tem todo um bojo de situações que motivaram a reforma protestante. Também o surgimento da imprensa ajuda a divulgar as escrituras, as pessoas começam a ler Bíblia, aí começam a ver que aquelas práticas não existiam, como por exemplo, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Então toda essa informação, eu fiz algumas anotações, concentração de poder na mão do Papa, e a gente sabe que o poder da igreja está na mão de Cristo, nós somos meros sacerdotes, servos de Deus, como qualquer outro.
Então ele vai vendo tudo isso, então ele diz, inclusive quando ele cria as 95 teses, era nessa intenção. Então não foi para criar uma igreja evangélica, só que ele foi expulso e perseguido. Não foi morto porque foi protegido por aqueles que creram na palavra que ele estava dando. Né? Você vê que, por exemplo, Lutero, ao ser perguntado pela segunda vez sobre as 95 teses, ele disse, sabe o quê? A menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, isso era uma grande verdade da época, minha consciência é coletiva e cativa na palavra de Deus ou da palavra de Deus. Aí ele diz, eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro, nem certo e contra a consciência. Deus me ajude, amém. Foi as palavras que ele disse. Então, aí expulso uma vez, foi que os seus discípulos foram dando origem à reforma protestante e o surgimento de alguns segmentos religiosos da época, os luteranos, né? E aí depois apareceu outros e outros. Então, o 31 de outubro foi uma data da reforma protestante, tomando como base esses princípios que eu estabeleci aí, resumidamente, porque o assunto é muito vasto, é um assunto para dar aula em uma quantidade maior de informações. Então fica aí com essas informações simples, mas que te abre o leque para pesquisar mais sobre o assunto e não ser um que vai com os outros, né? Um que vai seguindo só o fluxo sem saber para onde está indo. Pensa nisso.